Alegria a gente poder mais uma vez estarmos juntos e, em primeiro lugar, desfrutar da presença de Deus. E isso é que realmente importa, afinal de contas. Embora que também desfrutar da presença uns dos outros é maravilhoso, porque cada um traz uma porção também do Senhor Jesus. Ainda que às vezes alguns de nós somos muito espinhentos, né? E ninguém pode chegar muito perto, a gente acaba ferindo. Mas o Senhor está lá, desejando ser manifestado, né, nas nossas vidas. E é no convívio que vamos aprendendo isso, a perdoar, a amar. E assim o Senhor pode se manifestar. Eu imagino que vocês já estejam bastante agitados aí por causa do tempo. Mas eu estou daqui e vou dar uma notícia para vocês que estão de costas ali para quem está na cozinha. Estou vendo que o pessoal está descascando as coisas. Então o almoço não está pronto ainda. Porque talvez eu vá disputar aqui com quem está com vontade de almoçar e aqui eu vou falar a palavra. Mas pela graça de Deus, né, vamos estar juntos e pedir ao Senhor que fale conosco na sua palavra. Já tivemos algumas outras manifestações da palavra do Senhor nessa manhã. E o Senhor está falando, mas gostaríamos de pedir ao Senhor que Ele falasse de novo conosco. Nós estamos fechando o ano de 2015 e pela graça do Senhor, se assim Ele permitir, vamos iniciar um outro ano. E nós temos aquela tendência, né, quando chega o final do ano, iniciando um novo ano, a gente começa a pensar às vezes na vida e, de um modo geral, a gente faz um balanço da nossa vida. Alguns têm aquelas decisões de final de ano, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. São decisões, né, de final de ano. Algumas acabam se cumprindo e outras não. E, pela graça do Senhor, nós queremos começar 2016, se assim o Senhor permitir, concluir esse ano e começar o próximo, mas dentro daquilo que é a vontade de Deus. Nós vamos começar um ano, e para alguns de nós pode ser até um pouco frustrante, porque nós podemos olhar para trás e dizer o que aconteceu de bom nesse ano. Ainda que a gente veja as bênçãos de Deus, mas às vezes nós podemos nos achar também sem aquele alvo que nós deveríamos ter na nossa vida. Por que estou aqui? O que estou fazendo? Será que está correto? Será que não está? Esse caminho que eu estou seguindo é o caminho realmente que Deus quer para a minha vida? É a vontade de Deus para mim? Então, nós precisamos, né, buscar de Deus, que Ele nos dê uma palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, e que o nosso coração esteja dentro da vontade de Deus. Porque tudo que fizermos, né, vamos iniciar esse ano, que eu estou usando aqui como ilustração, tudo que fizermos no próximo ano, tem que estar conectado à vontade de Deus. A palavra do Senhor nos diz, né, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para quê? Para a glória de Deus. Então, tudo na nossa vida tem que estar conectado àquilo que é a vontade de Deus. E eu queria ler alguns versos hoje, começando em Efésios, no capítulo 3, versículo 8. Efésios 3, 8. Paulo, escrevendo aos irmãos, ele vai dizer: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo,
Expressão maravilhosa, né? Insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ou seja, havia um mistério, um segredo no coração de Deus, que estava oculto pelos séculos dos séculos, mas que agora aprove a Deus revelar. E Paulo queria falar deste mistério, deste segredo que estava no coração de Deus, para que, pela igreja, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Que tamanha glória! Segundo, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é alguma coisa ao acaso, não é alguma coisa improvisada de Deus. Deus foi pego de surpresa, então agora o que eu vou fazer? Não é nada disso. Mas é segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo o eterno propósito de Deus, que Ele mesmo estabeleceu numa pessoa, no seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Que glória, irmãos! Todo o coração de Deus, o que estava oculto, aquele mistério, o Senhor quis revelar. E o Senhor quer que cada um de nós, como seus filhos, tenhamos clareza deste mistério, daquilo que estava oculto, daquilo que era um segredo, daquilo que Ele guardava no seu coração. E é por isso que Paulo, no início dessa carta, ele vai falar e pedir ao Senhor em favor dos irmãos que Deus concedesse a eles o espírito de sabedoria e de revelação. Porque é algo muito simples, mas requer revelação. É por Deus, é pelo Espírito de Deus. É o Senhor abrindo o nosso entendimento. É o Senhor tirando aquele véu que está cobrindo, que vai nos fazer ver o propósito dele assim como ele mesmo vê. O que é revelação? Nada mais é, de uma maneira muito simples falando, ver as coisas como Deus vê. E essa expressão aqui, irmãos, eu queria enfatizá-la nessa manhã, quando está dizendo segundo o eterno propósito de Deus. É uma expressão muito conhecida nossa. Recentemente tenho visto que outros irmãos aqui têm falado, enfatizado essa expressão. Junto com essa expressão, outra expressão que tem sido enfatizada é Cristo como cabeça, e alguns usam a expressão encabeçamento de Cristo. Graças a Deus que isso tem sido enfatizado, porque este é o coração de Deus. Quando nós se perguntarmos para nós mesmos, se alguém nos perguntasse, o que é mais importante para Deus? O que é o maior propósito de Deus? Qual a resposta que cada um de nós tem? O que você responde aí com você mesmo? Há muitas respostas. E dependendo do que você entende do propósito eterno de Deus, a sua resposta vai seguir uma linha. E se o teu ponto de vista não é o ponto de vista de Deus,
E aí então você vai seguir um caminho que é contrário ao caminho de Deus. E é interessante isso, né, irmãos? Porque, mesmo sendo muito sinceros, nós podemos estar até mesmo lutando contra Deus, achando que estamos, na realidade, agradando a Deus. Paulo é um exemplo. Ele tinha por certo que perseguir a igreja do Senhor era algo ao qual ele devia fazer e que estava agradando a Deus fazendo assim. Até que ele teve aquela visão. Graças a Deus por isso. Toda a sua vida agora foi mudada, porque ele viu agora como Deus vê. E ele depois dá aquela declaração: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Aquela visão o capturou, aquela visão o ganhou, e toda agora a sua vida foi na direção do cumprimento daquela visão de Deus. E nessa visão ele viu o propósito eterno de Deus. E qual é o eterno propósito de Deus, irmãos? Se a nossa visão não está certa, se o nosso entendimento ainda está conturbado, talvez a gente possa ver alguma coisa, como aquela expressão, quando Jesus curou aquele homem, ele estava vendo os homens como se fossem árvores. Ele já havia alguma coisa, mas a visão ainda era deturpada. Então, se a nossa resposta é que o propósito de Deus, o que é mais importante para Deus é salvar almas, nós vamos ficar, apenas nos aplicando em salvar almas. Às vezes a nossa resposta pode ser que o mais importante para Deus é salvar os homens. Que o mais importante para Deus é destronar Satanás. Que o mais importante para Deus é a santificação do seu povo. Podemos dar muitas respostas. São boas respostas, não está errado isso. Deus deseja salvar os homens, Deus deseja destronar Satanás, Deus deseja realizar muitas coisas no meio do seu povo, Deus deseja ter uma família aqui nessa terra. Mas isso são coisas que estão conectadas ao seu eterno propósito. Não é o mais importante, mas faz parte daquilo que é mais importante. Se o nosso ponto de vista é a criação de Deus, por exemplo, que o mais importante foi Deus criar as coisas, então a nossa visão vai ser o seguinte: vai ser aquela visão do homem apenas reinando, porque Deus falou, criou o homem, olha, dominai. Então a nossa visão é que o homem tem que dominar. Não está errado. Mas esse não é o maior propósito de Deus. Está conectado a este propósito de Deus. E de uma maneira muito simples, se nós podemos responder, qual é esse eterno propósito que Deus propôs em Cristo? O próprio Paulo responde em Efésios capítulo 1, muito conhecido de nós essa expressão, esse verso. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, o mistério da sua vontade, aquele segredo que estava oculto no coração de Deus, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Deus propôs isso em Cristo. O que? De fazer convergir nele, em Cristo. O que? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Qual é o eterno propósito de Deus? Que Ele estabeleceu na eternidade. Fazer com que todas as coisas fossem congregadas em Cristo. Todas as coisas convergissem em Cristo. Ou uma palavra mais simples, que colocasse tudo debaixo
da autoridade do seu Filho. Diz que Cristo fosse o cabeça de todas as coisas, não só da igreja, mas de todas as coisas. E não só as do céu, as da terra e as debaixo da terra. O maior propósito de Deus, o propósito eterno, é colocar tudo debaixo da autoridade do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a glória. Esse é o maior propósito de Deus. Tudo está conectado a isto, inclusive você e eu. O mais importante para Deus não foi nos salvar. Ele nos salvou sim, com qual objetivo? De nos incluir neste propósito. Deus planejou isso, irmãos, na eternidade, antes de criar todas as coisas. Olha o versículo 11, que Paulo continua falando aí, no capítulo 1 de Efésios. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, fomos incluídos, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus fez um conselho na eternidade. Ele planejou, teve um conselho. Houve um planejamento. Ele planejou como deveriam ser as coisas. E nada vai frustrar o seu projeto, irmãos. Nada vai frustrar o desígnio de Deus. Ainda que todo o universo possa ir contra, ainda que Satanás e seus anjos se levantaram contra esse eterno propósito de Deus, não vai frustrar o plano de Deus. Ainda que Deus tenha criado o homem para sujeitar as coisas, para dominar, para cooperar com ele, e esse homem tenha caído, a queda do homem não pegou o Senhor Jesus de surpresa. Criamos o homem, a nossa imagem e semelhança, mas o homem caiu. E agora? Às vezes na nossa cabeça a gente acha que é assim. Deus foi pego de surpresa na nossa cabeça, às vezes no nosso entendimento. Não, irmãos. Lembre daquele verso que diz que não foi com ouro e nem prata que nós somos resgatados do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, conhecido quando? Ali na cruz? Antes da fundação do mundo. Lá na eternidade, Deus já nos amou, Deus já nos conheceu, Deus já providenciou todas as coisas para nos levar a Ele, ao seu propósito, para que o seu propósito fosse estabelecido e cumprido. Nada vai falhar. Glória a Deus. E é esse plano de Deus, o propósito eterno que Paulo chama aqui, de colocar todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, de colocar o Senhor Jesus como cabeça de todas as coisas. É esse plano que Deus está levando a cabo, que está cumprindo, e o Senhor vai cumprir plenamente isso. E nós veremos, como lemos lá nas Escrituras, no final da palavra, em Apocalipse, tudo cumprido. Irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. Sabe por quê? Senão nós vamos passar mais um ano, 2016, fazendo as coisas por fazer. Qual é o alvo de quando você faz as suas coisas? Qual é o nosso alvo como igreja do Senhor? Por que nós nos reunimos aqui? Qual é a nossa motivação?
Tudo deve estar conectado a esse eterno propósito. Se nós não temos esse entendimento de que Deus tem esse eterno propósito estabelecido no seu Filho, nós vamos começar a ter uma visão deturpada, achando que até mesmo nós somos os mais importantes para Deus. Que o homem é o centro e não Deus. Aliás, é o evangelho que é pregado por aí, que não é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que Paulo diz aqui, mas é um outro evangelho, como Paulo diz lá aos Gálatas. Porque é o homem que está no centro. Pare de sofrer, né? Venha, pare de sofrer. Olha, determina, você não é cauda, você é cabeça. Olha, você precisa ter bênçãos e mais bênçãos materiais. Porque você é filho do rei não é pobre. Ele é o dono do ouro, da prata. Por quê? Porque o propósito de Deus para essa visão desse evangelho que é pregado é o homem no centro. Não é Cristo, irmãos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é para a gente não, irmão. Ainda que temos o deleite. Paulo fala, tudo é vosso, né? É claro, tudo é nosso, mas conectado ao eterno propósito de Deus. Tudo é nosso, para o nosso deleite, para o nosso prazimento. Deus ama em nos dar, né? Deleite em todas as coisas, mas está conectado ao seu eterno propósito, de que Cristo tenha a primazia, tenha o primeiro lugar, seja o cabeça. Irmãos, mas se Deus não abrir o nosso entendimento, se isso não vier com a força da revelação de Deus, aquele entendimento, tirar as escamas dos nossos olhos, isso pode ser apenas algo intelectual. Pode ser apenas algo na nossa cabeça. E a gente ficar falando, repetindo o ano todo, né? Talvez tenhamos repetido isso em 2015. E queira Deus que não venhamos ficar repetindo em 2016, mas vivendo esta realidade. Fazendo tudo na nossa vida conectado a esse propósito eterno de Deus. Irmãos, quando nós entendemos esse eterno propósito de Deus que está em Cristo, que a visão de Deus é Cristo no centro de todas as coisas, sabe, nós avançamos de acordo com a vontade de Deus. Do contrário, vamos olhar só para nós mesmos. Paulo diz que alguns estavam olhando só para o próprio ventre. Na nossa linguagem de hoje, olhando para o próprio umbigo, né? Porque eu sou o centro. Tudo sou eu. Em todas as coisas. Deus estabeleceu um propósito eterno, lá na eternidade. E criou o homem, começou a executar o seu plano. Houve a queda, mas Deus já tinha uma provisão para isso, a provisão da cruz em Cristo Jesus, para nos colocar de volta na posição que Ele tinha estabelecido em Cristo. Mas nesse tempo, irmãos, aqui agora, Deus está nos chamando. Paulo fala que temos uma santa vocação. Deus tem nos chamado para estarmos conectados a esse eterno propósito. E a palavra do Senhor até mesmo diz aqui, Efésios no capítulo 1 ainda, diz assim a palavra no versículo 21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Agora preste bem atenção.
e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o que Deus fez? O deu à igreja. Deus nos incluiu neste eterno propósito. Do Senhor Jesus ser o cabeça sobre todas as coisas. E por isso nos deu a Ele a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Aprove a Deus que o seu Filho fosse o cabeça de todas as coisas, mas para isso Ele deu a igreja. Nós participamos disto. Deus nos chamou para isto. Talvez você não esteja entendendo bem isso. Não tem problema, nem eu entendo também, ninguém talvez entenda muito. Porque é algo de Deus, as insondáveis, riquezas de Deus. Mas o Senhor está nos mostrando esse mistério, aos pouquinhos, estamos vendo, cada dia vendo um pouquinho mais. Deus deu Cristo à igreja e a igreja é Cristo, para que esse eterno propósito se realize. Deus está então, irmãos, tirando vidas das trevas, como nos tirou, para nos incluir neste propósito, em Cristo. Somos a igreja do Senhor, o seu corpo ao qual Ele está unido. Então, assim, se eu tivesse uma palavra para nos dizer, olha, quero convidá-los a fazer tal coisa, o que eu diria é, quero convidá-los para sermos cooperadores de Deus no seu eterno propósito estabelecido em Cristo. Vamos cooperar com Deus. Paulo usa até essa expressão, de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ele se coloca como um cooperador de Deus. E você pode cooperar com Deus. Este é o chamado do Senhor. A toda a oposição das trevas, a toda a oposição de Satanás, a toda a oposição deste mundo, a toda a oposição da sua carne, da minha carne, para que este propósito de Deus não se estabeleça. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus venceu todas as coisas, e nele somos mais que vencedores. E o propósito de Deus será estabelecido e vamos participar dele. Mas precisamos cooperar com Deus. Nesse tempo presente, nesse tempo de trevas, nesse tempo da última hora, como diz a palavra de Deus, queremos cooperar com Deus. O que Deus quer para o seu filho? Tem lá, em figura, lá em Gênesis. Deus criou o homem, e do seu lado, da sua costela, tirou uma companheira, que lhe era idônea. E ele diz, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque de mim foi tirada. Essa é a figura, para nós, a figura terrena, para entendermos aquilo que é celestial. Deus, no seu propósito eterno, desejou dar uma noiva para o seu filho. Olha que coisa linda. Deus, neste propósito eterno, estabeleceu que o seu filho teria uma companheira. E que ele seria a cabeça de todas as coisas, juntamente com essa companheira. E o Senhor Jesus, na plenitude dos tempos, veio, se encarnou, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Ele
veio e se deu ali na cruz. Como que dizendo, pegando a figura lá de Gênesis, o Pai o colocou para dormir na cruz. Mas quando ele ressurgiu dentre os mortos, irmãos, já havia uma companheira. Naquele dia do Pentecoste, houve aquele batismo do Espírito, tornando todos aqueles membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo. A sua igreja está sendo formada. Há muitas coisas erradas, né? As trevas, né, foram lutando contra esse propósito de Deus. Se a gente olhar na história, mesmo lá na época dos apóstolos, tudo estava contra o propósito de Deus. Mas sempre a gente está vendo o avanço de Deus, o poder do Espírito conduzindo. E indo em frente, com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Lá no início, a igreja em Éfeso, que recebeu essas revelações maravilhosas, desconectou-se do eterno propósito de Deus. Como que nós podemos dizer isso? Porque o Senhor fala, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Estar conectado a este eterno propósito de Deus, é estar conectado ao amor ao Senhor. Qual é a nossa motivação de fazer as coisas? Éfeso, o Senhor diz, olha, conheça as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar anos maus, etc. Mas a motivação de fazer tudo aquilo não era mais o amor ao Senhor, irmãos. Às vezes podemos estar fazendo um montão de coisas e a motivação pode ser aqui, o nosso umbigo, agradar a nós mesmos. Nós somos o centro, para ser visto pelos homens. Essas coisas que fazemos para ser visto pelos homens, não terá nenhuma recompensa diante de Deus. Mas aquilo que é feito pelo amor ao Senhor, será recompensado. Quando o Senhor vier, diz que o fogo experimentará as nossas obras, provará as nossas obras. Aquilo que for ouro, prata e pedras preciosas vai resistir o fogo, mas aquilo que for palha, madeira e feno, ou seja, aquilo que é feito por nós mesmos, a motivação é nossa, ainda que seja algo muito bonito, o fogo vai apagar e sofreremos perda, ainda que sejamos salvos, diz lá a palavra, somos filhos de Deus e ninguém nos tira esta posição, glória a Deus por isso. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra. Mas o Senhor nos chama, irmãos, para sermos cooperadores dele nesse eterno propósito. Então comece a pensar, a meditar nisso, de que Jesus seja o centro, que o Senhor seja o cabeça. E Jesus como cabeça, o que significa para nós, irmãos? Nós podemos falar muito disso. Podemos ter como eu diria, né? Podemos ter um falar muito bonito a respeito. Mas a nossa vida prática, isso não é real. O que nós estamos fazendo quando isso não é real? Nós estamos indo contra o propósito eterno de Deus. Irmãos, Deus estabeleceu o tempo, né? O tempo é um intervalo, parece que na eternidade, se eu posso dizer assim. E nós estamos dentro desse tempo. Mas vai chegar um momento, e já está perto, que o Senhor está fechando todo esse seu eterno propósito. E há tempo ainda, porque você está aqui agora em vida, há tempo de você ser considerado digno de participar desse eterno propósito de Deus, cooperando com Deus. Não ser achado lutando contra o eterno propósito de Deus, porque mesmo sendo filhos de Deus, amados pelo Senhor, nós podemos estar indo contra o propósito eterno de Deus. Olha, por exemplo, os Gálatas. Os irmãos provavelmente esqueceram dessa verdade. Que Cristo é o centro, que Cristo é o cabeça. E Paulo usa umas expressões assim que
A gente fica assustado porque diz lá que era igreja, né? Paulo diz, olha, cuidado, porque vocês estão se mordendo uns aos outros e estão se devorando. Cuidado para que todos não sejam destruídos. Os irmãos aos quais aquela carta de Gálatas foi escrita estavam se devorando. Estavam mordendo uns aos outros. Irmãos, isso é contra a realização do eterno propósito de Deus. O propósito de Deus é colocar tudo debaixo da autoridade de Cristo e junto com Cristo a sua igreja. E para que isso aconteça, a igreja precisa ser edificada. Nós precisamos crescer na graça do Senhor. Toda a carnalidade precisa ser tratada e deixada de lado. Toda a confusão entre os irmãos. Tudo. Quando nós chegamos no final do livro de Apocalipse, nós vemos o propósito eterno de Deus cumprido, onde a noiva do Cordeiro se une a Ele, as bodas do Cordeiro, está dizendo lá, fala da noiva, eis que lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, essa noiva, mas veja bem o que são esses atos, esse linho finíssimo. São os atos de justiça de quem? Dos santos. Irmão, a cada vez que você está conectado ao propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus, você está como que costurando o vestido da noiva de Cristo. Então, se você não faz isso, você está indo contra. Quando estamos nos mordendo uns aos outros, na casa de Deus, né? É um lugar de santidade, diz a palavra. Mas Paulo vai escrever a Timóteo na sua segunda carta, ele fala na primeira que a igreja é a coluna da verdade, o baluarte e tal. Mas na segunda carta ele diz, numa grande casa, há vasos de honra e também de desonra. Sabe, irmãos, nós queremos ser encontrados como uma casa, coluna da verdade, não como uma grande casa, né? Está tudo misturado. Não como lá os Gálatas, se devorando uns aos outros. Devorando através da língua, né? A língua é uma espada afiadíssima, viu? Mata, corta, né? Então, que o Senhor tenha compaixão, sabe, de cada um. Irmãos, olhando nessa perspectiva, tudo isso é algo tão idiota, tão mesquinho, tão baixo, tão sem valor, e ficam brigando, né, às vezes por posições, até mesmo, né, no meio do povo de Deus, até mesmo talvez entre nós. Quem é quem? Quem é o presbítero? Quem é o pastor? Quem é o profeta? Quem é o apóstolo? Quem faz a diaconia? Estamos brigando, disputando posições, e o Senhor Jesus já falou para os seus discípulos, olha, entre vós não é assim. Vaidade das vaidades, irmãos. Irmãos, olha, estamos conectados ao propósito de Deus, o Senhor como cabeça de todas as coisas. O que são essas coisas terrenas, irmãos? É a satisfação da nossa carne. Por isso o Senhor Jesus fala, aquele que quer me seguir tem que fazer uma coisa importante, que pode ser só teoria para a gente. Que ele quiser me seguir, tem que fazer todo dia. Tomar a cruz e seguir. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Você tem que negar a você mesmo. Sabe quando a gente olha lá para o final de Apocalipse, o que tem lá? A noiva, com seu vestido de linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Mas ao mesmo tempo que é uma noiva, né? Também é uma cidade. É algo que parece assim meio estranho para a gente.
mas são as figuras que Deus usa para a igreja. Ao mesmo tempo ela é uma noiva, mas ao mesmo tempo ela é uma cidade. Agora, quando você olha para aquela cidade é construída de quê? O que tem naquela cidade? Pedras preciosas. Vários tipos de pedras preciosas são citadas ali. Ouro, pérola. Esse é o material que esta cidade, que é a noiva do Cordeiro, foi construída, foi edificado com este material. E que material é esse? Que pedras preciosas são essas? Que ouros são esses? Aqui, os santos de Deus. A vida de Cristo em você é essa pedra preciosa, esse ouro, é essa pérola. Deus está produzindo isso hoje em nós. Quando nós ficamos desconectados do propósito eterno de Deus, irmãos, nós começamos a ver as coisas com os olhos terrenos. Então você acha que quem está lutando com você é carne e sangue, tá certo? Mas não. É principados e potestades. Não é aquela pessoa, seu vizinho, que está lutando com você, meu irmão. É uma outra dimensão. Quando os irmãos estão como Gálatas, os irmãos aos quais a carta de Gálatas foi escrita, estavam lá se definhando uns com os outros, né? Era a visão terrena. O meu direito é, mais ou menos como está lá na lei, né? Olho por olho, dente por dente. Não, se pisou no meu calo também vai receber. E quando nós fazemos isso, irmãos, perdemos a oportunidade de aquele material precioso da cidade de Deus ser manifestado. Todo esse material, irmãos, é a vida de Cristo em nós. Eu não quero ser aqui teórico, ficar falando, um falar que pode ser até bonito e lógico, não é isso, irmãos. Mas a sua vida, ela está conectada a esse propósito de Deus. O Senhor aconselha aquela igreja de Laodiceia a comprar dele o quê? Lembra? Comprar ouro, vestes brancas, colírio. Mas é de graça, vai lá e não paga nada, mas tem um preço sim, na realidade. É o preço de ter aquela experiência com Deus. É na experiência com Deus que você ganha esse crescimento. É na experiência com Deus que Deus vai formando pelo seu poder, o poder do Espírito Santo, Cristo em você. Paulo estava lutando, ele disse que ele estava com dores de parto em favor dos irmãos, até Cristo ser formado nos irmãos, é isso. Algo de Deus em você é o material da construção da cidade de Deus, que está lá em Apocalipse. É interessante, eu me lembro uma vez que uma irmã anciã estava ensinando a Bíblia para a gente, e ela nos mostrou algo que eu achei maravilhoso, nunca me esqueço. Na construção do templo lá no Antigo Testamento, Deus deu uma ordem para que eles pegassem pedras preciosas e lançassem onde? Vocês lembram? Nas paredes para aparecer? Era isso? Não. Era no fundamento. Puxa, que desperdício. Ninguém vai ver. Mas não é para ninguém ver, é para o Senhor ver. Aquela experiência dolorosa que só você sabe que você tem. Mas se você se submete a Cristo como seu cabeça, o cabeça é a fonte de todas as coisas. Deus está contemplando. É aquela pedra preciosa que está sendo formada. As nossas experiências, irmãos, podem ser muito dolorosas às vezes. Aquela mãe que luta terrivelmente com aquele filho problemático. Sempre com problema, sempre com problema. Seu coração se derrama diante do Senhor. Uma experiência de muita dor. Mas ela se sujeita ao Senhor. E ali o caráter de Cristo está sendo formado nela. Aquilo que está sendo formado nela será manifestado na Nova Jerusalém.
está conectada ao eterno propósito de Deus. Todo o nosso serviço, se é um serviço para Deus, com a motivação correta de estar conectado ao propósito de Deus, será um dia manifestado para a glória de Deus. O material está sendo construído. Você então hoje pode ser cooperador de Deus. Em que aspecto? Na sua vida. Leve a sua vida normal, vai viver a sua vida, mas conectado ao Senhor. Buscando a experiência de que Ele é o seu Senhor, Ele é o cabeça da sua vida. Entre nós, como vamos nos conduzir como povo de Deus, de maneira corporativa, irmãos? Temos que ir ao Senhor, Ele é o cabeça. Normalmente a gente tem muitos planos, né? Normalmente numa reunião de igreja, por exemplo, se tem um problema, normalmente, rapidamente a gente já dá sugestão de como vamos resolver, como é que vamos fazer. Não era assim que Moisés fazia, mesmo sendo um sábio, né? Vinha aquele monte de problema para ele, ele ia lá buscar a face do Senhor e ver o que Deus falava com ele. Mas nós já temos todas as respostas prontas, né? Nós já sabemos de tudo. Nós sempre damos a nossa condução, irmãos. É Cristo que é o cabeça da igreja. Se nós temos essa consciência, o nosso agir, o nosso fazer vai ser sempre conectado a essa vontade de Deus. Nós não precisamos entender muito as coisas, mas se temos essa consciência, nós vamos começar a andar debaixo dela. Então, na sua casa, o seu viver na sua casa vai ser conectado ao Senhor como cabeça da sua vida. E como cabeça da sua vida, você vai começar a fazer as coisas certas, né? Aquilo que vai a favor da vontade de Deus. Não precisa de ninguém ficar te dizendo o que fazer. É como João fala, a unção que está em vós vos ensinará todas as coisas. Agora, se você fecha para esta unção, se você fecha para esta visão do propósito eterno de Deus, você vai fazer aquilo que vai colocar você no centro. Você é que tem importância. E você estará indo contra o propósito de Deus. Que Deus nos ajude, sabe, irmãos? Que a gente possa ter, assim, uma consciência do seu propósito. Isso pode mudar as nossas vidas. Eu já li alguns testemunhos de alguns irmãos que quando compreenderam isto, como mudou completamente a sua vida, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento no trabalho, o seu ministério em servir a Deus. Se Ele é o cabeça, irmãos, nós estaremos sempre sujeitos, né? Sujeitai-vos uns aos outros, até isto. E não vamos querer ser senhores dos irmãos. Não vamos querer que a nossa vontade prevaleça, né? Mas é a vontade de Deus. Não vamos ficar mordendo uns aos outros, porque o Senhor está no nosso meio. Podemos ir ao Pai, Senhor, nos ajude nessa situação. As experiências que teremos, ainda que possam ser difíceis, e muitas delas são, irmãos. Usando essa ilustração, né, de que um material está sendo produzido para a cidade do Cordeiro, a Nova Jerusalém. As pedras preciosas. A produção de uma pedra preciosa, né, quem já sabe aí, que conhece melhor do que eu, sabe, é produzida lá no profundo, né, na pressão, no calor. Então, às vezes, a nossa vida tem pressões, tem o calor, mas se nos submetemos ao Senhor, ao final, Ele nos dará a vitória. E Cristo, irmãos, terá sido formado em nós. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, Cristo vai crescendo em nós. O Senhor deseja ter a sua noiva, a sua igreja. E podemos cooperar com Deus nisso.
Até mesmo Pedro diz, olha, aguardando e apressando a volta do dia de Deus. Nós podemos apressar esse momento. Não está marcado um dia, dia X, Jesus vai voltar. Não. Depende da sua igreja, se ela estiver pronta. Temos que cooperar com isso. Naquilo que Deus colocar nos nossos corações. Rejeitando tudo que é de nós mesmos, tudo que é deste mundo, né? Tudo que é das trevas. Olhando para o Senhor, prosseguindo. Deus estabeleceu esse propósito eterno em Cristo. E glória a Deus, porque a multiforme sabedoria de Deus será conhecida até mesmo de principados e potestades, quando eles olharem para nós. Pessoas perdidas, longe de Deus, pecadoras, salvas pela graça de Deus, tornado em material para aquela cidade santa, Nova Jerusalém. Esse é o propósito de Deus para nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.